Pai do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe. Quero só convidá-los, podeis tomar assento, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Aprove a Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para o adorar no nome de Jesus, pois esse é o nosso objetivo, né, irmãos? Adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero convidá-los, irmãos, para abrir as vossas Bíblias no livro de Zacarias, amém? No Antigo Testamento, logo depois de Ageu, amém? Miqueias, Ageu, e aí vem Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu e Zacarias, amém? Capítulo de número 3, bem conhecido da igreja, livro de Zacarias, capítulo de número capítulo 4, versículo 6, capítulo 4 de Zacarias, versículo de número 6 da palavra de Deus. Amém? Diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Uma palavra bem conhecida, onde fala sobre o profeta Zacarias, né? Este livro ele tem a sua introdução, ou situa o início da atividade profética de Zacarias, filho de Berequias, no 8º mês do 2º ano do rei Dário. Isso está relatado no capítulo 1 e o versículo 1 de Zacarias. Esse monarca persa reinou entre 522 a 486 a.C., e visto que Zacarias provavelmente tenha profetizado durante pouco mais de 2 anos, pode-se estabelecer com bastante extensão o tempo do seu ministério, entre os anos 520 a 518 a.C. Comparando a data indicada por este profeta com registrada no título do livro de Ageu, Ageu 1 e 1, capítulo 1, versículo 1, verifica-se que foram contemporâneos. Então Zacarias, né, devido ao relato de Ageu, capítulo 1, versículo 1, eles foram contemporâneos. E uma vez eu já disse aqui, né, que uma pessoa contemporânea é aquela que na mesma época, no mesmo tempo, eles estão atuando, porém cada um num lugar diferente. Igual nós estamos aqui adorando a Deus, cultuando ao Senhor, mas vamos colocar aqui que em outro país tem pessoas agora também adorando a Deus, buscando a Deus. Em outros estados de São Paulo ou do Brasil estão também adorando a Deus, buscando a Deus. Então eles estão na mesma época, no mesmo tempo, mas em lugares diferentes. Assim foi com Ageu e Zacarias. Eles estavam profetizando a palavra de Deus na mesma época, em lugares diferentes. Por isso diz que eles eram contemporâneos, né? Zacarias começou seu ministério apenas 2 meses depois, segundo uma cronologia que é determinada pelas informações encontradas nas seguintes passagens. Então nós vamos ver que ele inicia ali o seu ministério 2 meses depois, mas nós vamos ver a importância desse livro de Zacarias, aonde ele traz ali a menção à memória do povo, no capítulo 1, né, exortando o povo ao arrependimento, para que o povo viesse voltar-se para Deus, dar meia volta
do caminho que eles estavam trilhando para trilhar um caminho em direção ao Deus Todo-Poderoso. Eles tinham o hábito e o costume de virarem as costas para Deus, para adorar outros deuses. Então, Zacarias é levantado por Deus para trazer a memória do povo, trazer a exortação ao povo ao arrependimento. Ele então tem algumas visões, a visão do cavalo, a visão dos chifres, a visão de Jerusalém, ali, né, a Jerusalém sendo medida, aonde fala ali, né, do prumo, bendito é o nome do Senhor. Então ele tem ali algumas visões, e nesta quarta visão ele traz ali a memória do povo, né, na quarta visão, no capítulo 3, mas no capítulo 4 ele tem ali a sua quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras, e ali ele traz a memória. E este versículo que nós lemos é um dos versículos chaves. E por quê? Porque ele traz toda essa mensagem ao povo no capítulo 1 de arrependimento. Porém, esse arrependimento, ele diz aqui no versículo 6 do capítulo 4, que não era um arrependimento que tinha que ser forçado, não era um arrependimento que tinha que ser com violência, não era um arrependimento que tinha que ser, aleluia, alguém pegar a pessoa ali, chacoalhar ela, bater nela, fazer com ela, né, com que ela viesse se arrepender, mas de uma forma forçada, bruta. Não, agora ele traz a memória do povo, que isto era para ser feito, este arrependimento, esta meia volta, voltar para Deus, não era por força, não era por violência, mas ela pelo Espírito Santo. E nós ouvimos aqui a nossa irmã Claudeci, que nos antecedeu, falou de Gênesis capítulo 1, aonde o Espírito ele pairava sobre a face das águas. Algumas Bíblias diz que ele se movia sobre a face das águas. Então a importância do Espírito Santo atuando sobre a humanidade. Diz a Bíblia então que o Espírito Santo é que convence o homem, a mulher, convence o jovem, convence o adolescente, convence a criança, porque em culto de criança nós vemos as irmãs preleitoras fazerem o apelo e as crianças indo para frente. Isto não é outra coisa senão o convencimento ou o trabalhar do Espírito Santo. Quando a Bíblia ela diz que o Espírito se move, que o Espírito paira, é porque ele está trabalhando. Quem se move não está parado. Então o Espírito Santo de Deus, ele está atuando, bendito é o nome do Senhor, ele está agindo, e uma das suas atuações, uma das suas ações é convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado é porque o ser humano que está longe de Deus precisa reconhecer o seu estado pecaminoso. Eu não posso chegar num traficante, eu não posso chegar numa meretriz, eu não posso chegar num homossexual, eu não posso chegar numa lésbica e obrigar eles a aceitar a Jesus, obrigar eles a reconhecer que a vida que eles estão levando é reprovada por Deus. Eu não posso chegar num espírita que está na macumba, que está na umbanda, que está na quimbanda, que está no candomblé, que está, seja qual for a entidade, e forçar ele a entender que ele está num caminho errado. Não, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É por isso que a igreja tem que pregar, é por isso que a igreja tem que anunciar, é por isso que a igreja tem que falar o evangelho, é por isso
que a igreja tem que pregar a Cristo, e quem vai convencer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer o teu filho, é o Espírito Santo que vai convencer tua filha, é o Espírito Santo que vai convencer teu pai, é o Espírito Santo que vai convencer tua mãe, é o Espírito Santo que vai vai convencer os teus parentes. É o Espírito Santo, é quem vai fazer esta obra de convencer. E convencer não é um ato fácil, irmãos. Quando alguém tem uma opinião formada, é difícil você convencê-la a ter uma outra opinião. Você tem que ir lá ficar insistindo com ela. Às vezes você fala, não, mas não é assim, é desse jeito. Às vezes é até discussão para tentar convencer a pessoa a mudar a sua opinião, ou a mudar, aleluia, a sua opinião formada. Mas o Espírito Santo, ele é especialista e perito em convencer o ser humano do pecado. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele convence do pecado, ele convence da justiça. E por quê? Porque o ser humano, ele não acha que pode ser justificado por Cristo Jesus, pelo que ele já fez no mundo. Às vezes matou, às vezes roubou, às vezes fez tanta barbaridade, e ele acha que não é digno de ser justificado. Mas o Espírito convence ele da justiça de Deus na sua vida, e o justifica e convence do pecado, da justiça e do juízo. E qual é o juízo? É a condenação, é o juízo final. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Espírito Santo é que convence ele que a vida que ele está vivendo, ou se ele continuar resistindo à palavra de Deus, à vontade de Deus, o querer de Deus, há um juízo preparado para ele, que é o mesmo juízo que já está sobre, aleluia, a vida do inimigo das nossas almas. Ele já está sentenciado à condenação eterna sem Deus. E quem não tem Jesus está indo para o mesmo caminho. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele não veio condenar o mundo, aleluia, mas ele veio, aleluia, não para que o mundo fosse condenado por ele. Não veio condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. E por que ele não veio condenar o mundo? Porque a pessoa sem Jesus já está condenada. Não tem como dar uma sentença, duas, três, quatro sentenças a alguém que já está sentenciado a uma condenação. E é por isso que Jesus não veio condenar o mundo, ele veio para dar salvação para a humanidade. Ele não veio condenar o seu filho, ele não veio condenar sua filha, ele não veio condenar minhas filhas. E por quê? Porque sem Jesus eles já estão condenados. A condenação eterna sem Deus. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. E como? Através do Evangelho. Porque a Bíblia diz, aleluia, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos capítulo 1, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do gentil. E por quê? Porque Evangelho é poder. É por isso que nós lemos este versículo. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo, é quem faz a obra na vida do homem, na vida da mulher, na vida do mais vil, perdido pecador. É o Espírito Santo. E como que ele faz isso? Ele convence. E quando a pessoa é convencida do pecado, que está, aleluia, numa vida de pecado, que está precisando de ser justificada, e que sabe que está indo de passos largos à perdição, aleluia, sem saber para onde que está indo, o destino da tua alma se morrer agora. Sem Jesus,
há um destino. Sem Jesus há um juízo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito convence. Aí quando a pessoa ouve a palavra, o Espírito convence, ela é verdade. Eu vivo uma vida no pecado, eu vivo uma vida que eu preciso ser justificado ou justificada. Eu vivo uma vida que se eu morrer agora eu vou para o inferno. Se eu morrer agora eu estou, aleluia, condenado a um juízo eterno sem Deus. E aí ele entrega a vida para Jesus, porque a Bíblia diz, aleluia, que com a boca, um coração se crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Se você ouvir a palavra, crer no teu coração e com a tua boca confessar Jesus, você é salvo. É o que diz a Bíblia. Não precisa pagar, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Não precisa dar o seu carro, não precisa dar a sua casa, não precisa dar nada. Você só precisa crer no coração, você só precisa aceitar Jesus, você só precisa levantar a tua mão e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar teu cativeiro, Ele vai mudar a tua situação, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. E aí a pessoa aceitou Jesus. Agora esse Espírito aqui, ele entra na vida da pessoa, vivifica o espírito que estava morto. Porque quem não tem Jesus, ela tem um espírito dentro dela que está morto, está apagado. É por isso que as pessoas andam de um lado para o outro, e bebe, e usa droga, e se prostitui, e vai na idolatria, e vai na feitiçaria, e vai em tantos lugares, porque o espírito dela está morto. Mas quando ela aceita Jesus, o Espírito de Deus desce sobre a vida dela, vivifica o espírito dela que está morto, e agora ela passa a ter vida. Agora ela tem uma vida transformada, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a pessoa aceita Jesus, oh glória, Jesus muda a vida dela, Jesus muda a história dela. Agora ela tem alegria, agora ela tem paz, agora ela tem razão para viver. Aleluia. Agora Jesus, o Espírito entrou na vida dela, vivificou o espírito que estava morto. Agora ela quer adorar, agora ela quer glorificar, agora ela quer, aleluia, estar na presença de Deus. E quando ela está na presença de Deus, o Espírito Santo vai fazendo a obra na vida dela de transformação. Agora quem bebe não bebe mais, agora quem fuma não fuma mais, agora quem se prostitui não se prostitui mais, agora quem mentia não mente mais. E por quê? Porque é o Espírito Santo que vai transformando, vai mudando, vai limpando, vai lavando, vai purificando. Ei, nessa noite eu creio no poder do Espírito Santo, que Ele está trabalhando, Ele está se movendo, Ele está atuando, Ele está agindo dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E para que possamos entrar o ano de 2026 diferente, mudado, abra o coração, dá lugar, deixa Jesus trabalhar. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar teu cativeiro, Ele vai te levantar na terra. É o Espírito que faz esta obra. Agora Ele vai mudando, Ele vai transformando, Ele vai regenerando. O Espírito faz isso, irmão. O Espírito nos ensina. O Espírito Santo, Ele vai nos dando uma aula. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele vai nos ensinando a cada dia a maneira de andar, a maneira de estar na presença de Deus, a maneira de fazer a vontade de Deus. É Ele quem faz isso, e para Ele fazer isso nós temos que dar lugar. E como que damos lugar para o Espírito de Deus? Na oração, no jejum, na leitura da palavra. Não é por força, não é por violência, é o Espírito quem faz esta obra na vida do homem, na vida da mulher. Por isso que eu costumo dizer, se o Espírito de Deus, irmãos, não fizer a obra na vida de alguém, não é eu que vou fazer, não é você, não é o governo, não é uma casa de recuperação, não é um sistema penitenciário, não, é o Espírito de Deus quem faz
faz esta obra na vida do homem, na vida da mulher. Por isso, aleluia, que eu disse na escola dominical de manhã, a nossa irmã Caldeci repetiu aqui, aleluia, não adianta bater, não adianta brigar, não adianta nós deixarmos de cultuar a Deus por causa dos nossos antes queridos, que nunca é nada com Jesus. E aí nós perdemos a bênção, deixamos de cultuar, deixamos de adorar, deixamos de estar na presença de Deus, por causa deles que não quer nada com Jesus, não quer abrir o coração, não quer deixar Jesus trabalhar. E por quê? Porque os prazeres deste mundo tá mais importante para eles do que Jesus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa filho, aquele que não deixa os parentes, por amor de Cristo, não é digno dele. Nesta noite aprenda, meu irmão, aprenda, meu irmão, que quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus. Então venha orar, venha jejuar, venha consagrar, que quando nós estamos aqui, ele está trabalhando lá. Mas quando nós estamos lá, nós achamos que é nós que vamos resolver, e não vai resolver, mas as coisas continuam ainda pior. As coisas pioram. Por quê? Porque o homem, quando quer fazer, faz tudo errado. Mas Deus, quando ele faz, ele sabe fazer. Ainda que pareça tudo o contrário, mas Deus sabe fazer. Quantas vezes Deus já falou para mim? Quantas vezes Deus já falou para você? Não peça por misericórdia. E nós vamos orar para Jesus, tem misericórdia da minha filha, Jesus tem misericórdia do meu filho, Jesus tem... Não, irmão, deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus agir, deixa Jesus operar. Oh, irmão, às vezes Deus trabalha de uma maneira e nós queremos fazer do nosso jeito. Uma certa feita, uma irmã, aleluia, que o seu filho foi preso, e aí ficou toda descabelada, e foi atrás do advogado, e foi atrás disso, e pagou uma bala que não tinha condição de pagar, para depois ficar pagando. Pegou dinheiro emprestado, e o menino estava lá, tinha sido preso, e aí foi, deu aquela coisa toda, tirou o menino, conseguiu tirar ele. Não passou um mês, ele morreu, e encontrou ele caído com uma facada cravada no peito. Talvez a prisão dele teria sido um trabalhar de Deus para não morrer aqui fora. Baracala séria, erebacandara súpria. Talvez o Espírito de Deus começou a trabalhar na vida dele, mas ela colocou a mão dela, e aí perdeu o filho. Não poderia ter o filho preso, mas vivo. Lubricanto, reminara séria. Nessa noite aprenda, minha irmã, nessa noite aprenda, meu. Deixa o Espírito trabalhar. Elebacando relevassúria, elebacumideria candarachô de comanebra. Tá difícil na tua vida, vem orar, o Espírito vai trabalhar. É o Espírito, irmão, é o Espírito que faz toda. Não é por força, não é por violência, não precisa brigar, não precisa discutir. É verdade que tem hora que nós ficamos nervoso, brava, mas vai para a oração. É o Espírito que vai convencer ele, é o Espírito que vai convencer ela, é o Espírito que vai me convencer, é o Espírito que vai te convencer, é ele. É por isso que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei, eu vou enviar o Consolador. Oh glória, Ele estará convosco e habitará em vós. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele vos fará lembrar, Ele vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, é Ele quem faz esta obra. E por quê? É o Espírito Santo, porque a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes malignas nas regiões celestes. Bendito é o nome do Senhor. E você, nós não conseguimos lutar, não conseguimos batalhar, não conseguimos
pelejar contra espíritos malignos, porque eles são muito mais poderosos do que nós. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo, o espírito maligno, já teria nos destruído em questões de milésimos de segundo, porque ele é muito mais forte e poderoso do que nós. Mas porque nós não lutamos contra a carne, porque nós não lutamos contra o sangue, aleluia, é por isso que temos que orar, é por isso que temos que jejuar, é por isso que temos que clamar, porque essa guerra ela é espiritual. Há uma batalha, irmão, no campo espiritual. Há uma guerra, há uma luta muito grande no campo espiritual, irmão. Não é só o material. Minhas filhas, teus filhos, aleluia, quando eles chegam em casa sem Jesus, estão por aí no mundo, eles voltam para casa cheio de demônios, cheio de capirotos na vida. E quem é que faz esta obra? É o Espírito de Deus. Porque não adianta bater, irmãos, não adianta, porque quem está nele, eles não vão nem sentir. Mas quando Deus trabalha pelo Espírito Santo, não tem o que fazer. Quando nós entramos no jejum, aleluia, sabe o que acontece? Nós quebramos todas as forças do mal no campo espiritual. Porque espiritual, irmão, a pessoa está presa por demônios, ela está presa, ela está ali aprisionada, encarcerada. Quando nós oramos e entramos no jejum, na guerra espiritual, na oração, Deus, Ele faz com que o inimigo perca as forças daquela vida. Aí quando você convida para vir para o culto, a pessoa vem. Quantas pessoas que você já convidou e a pessoa fala, eu vou e não vou. Mas quando você jejuar por ela, orar por ela, pode fazer o convite, que ela vai estar desprendida das garras do adversário. Aí ela consegue vir, ela consegue adorar, ela consegue ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus trabalhou, porque o Espírito de Deus agiu, porque o Espírito de Deus moveu no campo espiritual, irmão. Nós perdemos para nós mesmos, irmãos, para nós mesmos. Nós perdemos para nós mesmos, porque a Bíblia está dizendo, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia. Eu me lembro que quando eu fui ali encarcerado, meu pai falou, não vou lá ver. E não foi mesmo, mas minha mãezinha estava sempre lá. Mas quem que fez a obra, irmão? Minha mãe estava em casa aqui orando, jejuando, buscando a Deus, e eu lá, né, na Itaquera, depois Vila Matilde, depois Carandiru, depois lá em Valparaíso, e a minha mãe aqui orando. Jesus faz a obra, Jesus faz a obra, Jesus faz a obra. E quem é? Quando ela via nós na madrugada, irmão, ia atrás de nós com um cabo de vassoura para bater, para espancar, e não aconteceu nada. Pelo contrário, a minha vida ficava pior, porque ela ficava com raiva. Agora que eu vou fazer mesmo, agora que eu vou ficar envolvido mesmo, agora eu vou entrar de cabeça mesmo. Mas quando estava lá e ela aqui orando, o Espírito foi lá, irmão, e começou a trabalhar no coração. Alabachúria, erebacandarada. Aí eu ouvi a palavra, ela gerou fé no coração. Eu aceitei Jesus, Ele revivificou o espírito meu que estava morto. E aí eu comecei a ter vida em Deus. Ele começou a me regenerar, Ele começou a me transformar, Ele começou a me mudar. Aí a minha mãe ia lá e falou, ô meu filho, o que aconteceu? Jesus está trabalhando, mãe. Ô meu filho, glória a Deus. Eu não estou orando para você sair daqui não. Eu falei, oxe, isso é oração de macumbeiro, irmão, estou orando contrária. Ela falou, não, eu estou orando para Jesus tirar você daqui quando você estiver mudado, transformado, liberto, convertido. Porque se sair do jeito que está, vai voltar para a vida velha. E foi o que aconteceu, irmão. Aleluia. Em 97 fui preso, saí em outubro de 2000 para 2001, e até hoje servindo a Deus, até hoje na presença de Deus, porque a oração dela fez efeito. O Espírito trabalhou, o Espírito agiu. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, o Espírito está trabalhando, o Espírito está agindo, mas vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus para o Espírito agir. Irmãos, eu tenho convicção no que eu estou pregando. Teve um tempo que eu cheguei a ser
dirigente de uma célula cristã. Dirigente de uma célula cristã. E nós fizemos um propósito lá. Tinha preso que 5 anos não tinha visita. Tinha preso que 6, 7 anos não tinha jumbo, não tinha nenhum contato com a família. E aí nós fizemos um propósito, vamos orar e jejuar. Oh glória! Aleluia, porque talvez a família estaria aqui fora, com o coração preso no ódio, no rancor, na raiz de amargura, pelo que aconteceu, pela vergonha, talvez pelo o que ocorreu. Mas aí nós entramos em oração, meu irmão. E aí cada um tirava um papelzinho. Não tem aí, final de ano agora, tem um amigo secreto, tem amigo chocolate. Você tira lá o papelzinho com o nome de uma pessoa para dar um presente. Mas lá nós tirávamos o nome, não é para dar pé. É muito melhor que um presente, era para orar. O nome que eu tirava, eu orava o dia inteiro, a semana toda, só por aquela vida. Não orava por mim, não orava pela minha família, não orava pelo meu processo, não. Eu orava por aquela vida e jejuava. Oh irmãos, oh irmã, quando menos esperava, chegava lá o bilhete, a carta. Oh, tal dia eu tô indo te visitar. Oh mano, depois de 5 anos, depois de 6 anos, depois de 7 anos, eu vou mandar um jumbo. Aí o que é isso, irmão? Foi Deus que quebrou as cadeias espiritual, trabalhou no coração da família e ela entrou em contato. O que é isso? É o Espírito de Deus que trabalha, é o Espírito de Deus que move, é o Espírito de Deus que age. Porque ele só vai agir quando nós orarmos. Aleluia. Jairo foi buscar a Deus pela sua filha que estava em casa morta, estava doente. Depois falaram que ela morreu, mas Jesus já sabia que ela estava morta. E aí quando Jesus chegou lá, um milagre aconteceu. A mulher de Cananeia: Jesus, me socorre, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus responde para ela: conforme tu creste, assim será. E aí ela foi para a casa dela, a filha dela estava liberta. Mas ela foi buscar em Jesus, irmãos. Aonde é que nós estamos buscando para as coisas mudar, para o Espírito Santo de Deus trabalhar, para o Espírito Santo de Deus agir nessa noite? Deixa o Espírito trabalhar primeiro na nossa vida, no nosso coração, e depois na nossa parentela, na nossa família, para que Ele venha salvar, libertar, transformar. O Espírito faz esta obra. O Espírito Santo, irmão, Ele é poderoso, Ele é especialista em mudar a vida das pessoas. Não adianta, irmãos, nós ficar bravo, com raiva. Nós só vamos perder a bênção. E quando a gente perde a bênção, sabe o que acontece? Hoje eu não vou para o culto porque eu estou atribulada. Hoje eu não estou para o culto porque eu estou atribulado. Irmãos, o que Jesus tem a ver com isso? É aqui mesmo que eu estou atribulado, então vou fazer que nem Ana. Vou lá para os pés de Jesus, atribulada de espírito, amargurada na alma, mas eu vou lá. Eu vou buscar a Deus, porque hoje nós, a começar de mim, damos tantas desculpas, irmãos, tantas. Mas Jesus está do céu vendo: eu sei que você pode ir, meu filho. Eu sei que você pode ir, minha filha. Eu sei. E aí ele tem que trabalhar e não consegue trabalhar porque nós não damos lugar. Nós só damos lugar, mas vou dar um exemplo, que você contrata alguém para fazer um serviço na tua casa. Mas se você não der espaço para a pessoa trabalhar, não tem como ela realizar a obra, não tem como ela realizar o trabalho. É semelhante você querer fazer uma reforma com o morador lá dentro. Até dá, irmão, mas é uma luta, é uma prova. É melhor a pessoa ficar pelo menos lá 2 meses, 3 meses no hotel, na casa de um parente. Pelo menos você já derruba tudo, quebra tudo, faz tudo que tem que fazer. E aí já põe tudo em pé de novo e a pessoa volta tudo. Mas quando a pessoa está lá é uma luta, é uma dificuldade terrível. É a mesma coisa o trabalhar do Espírito Santo. Quando nós não damos lugar, irmão, deixamos Ele à vontade para fazer o que Ele tem que fazer. Bendito, porque Ele já tem o projeto, irmão. Ele já sabe o que tem que fazer. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando a pessoa às vezes ali está na casa e começa a mexer, começa a trabalhar, e às vezes tem que fazer isso aqui, mas não está no projeto, mas não foi lá colocado no orçamento, e aí a pessoa quer que você faz e não cobre ainda aquilo que está fora do projeto, quer que seja no Vasco. Não tem que pagar, está fora do projeto, não está no projeto. Então é uma coisa que você está acrescentando, tem que ser pago. E aí a pessoa acha que daí no Espírito Santo não é diferente. Ele
quer trabalhar, ele quer, mas a pessoa está ali, está impedindo, está atrapalhando, tá, e aquele negócio ele quer fazer e a pessoa não deixa. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, deixa o Espírito fazer a obra. Ele já está com o projeto da obra dele na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família. Vamos deixar ele trabalhar, e para ele trabalhar nós temos que orar, nós temos que buscar. Deus faz a tua vontade, Deus faz o teu querer, Deus entra com a providência, Deus age, Deus move, Deus trabalha. Ou o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo de Deus vai agindo. Oh, irmãos, quantas coisas, mais um final de ano chegando aí, 2025 está terminando e nós estamos do mesmo jeito há muitos anos. Por que isso, irmão? Será que Deus é o culpado? O Espírito Santo é o culpado? É nós mesmos que não damos lugar para Ele trabalhar. Porque quando nós damos lugar, Ele age, irmão. Ele trabalha, Ele move. Bendito é o nome do Senhor. A última semana da passagem do ano novo vai ser a semana de oração. Vem orar, vem aclamar por o ano entrar diferente na minha vida, na tua vida. Mas não vamos fazer promessa, mas Jesus faz a tua obra, Jesus faz a tua vontade, Jesus faz o teu querer. Oh Espírito Santo, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer, venha se derramar. Venha orar, venha orar pela família, venha orar pelo casamento, venha orar pelos teus negócios, pela empresa, por aquilo que você tem, que Deus te deu. Ore, clame, suplique, bendito é o nome do Senhor, porque o Espírito é poderoso para fazer a obra. O Espírito Santo, ele trabalha, irmãos. Ele está agindo, Ele está movendo, é que às vezes nós não percebemos, mas Ele está trabalhando. Bendito é o nome do Senhor. A pessoa tem que querer. Não adianta nós querer pegar pelos cabelos, não vai adiantar, não vai resolver nada. Tem que ir na oração, porque o Espírito Santo, quando pegar a pessoa, irmão, pelo cabelo, pelo braço, pela perna, a obra vai ser realizada. Vai, irmão, não importa como, não importa, irmão. Deus não falou que vai fazer a obra na tua família, Deus não falou que vai fazer a obra na vida dos teus filhos, mas não é do teu jeito. Deus falou para minha mãe: eu vou salvar os teus filhos, vou batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Isso lá para o ano de 96, 97. E aí eu fui preso, eu, meu irmão Rogério, meu irmão Alexandre, três filhos dela foi em cana. E Deus falou que ia salvar. Como? Que salvação que é essa? Todo mundo indo preso. É o meio que Deus usou para fazer a obra, irmãos. Deus sabe trabalhar. É que às vezes nós queremos que Ele faça a obra, mas do nosso jeito, né? A gente faz a obra, mas faz assim. Não, meu filho, quer que eu faça a obra, eu vou fazer do meu jeito. Quer? O meu jeito é esse, é dessa maneira, é desse jeito. E aí Ele vai agindo, Ele vai trabalhando, Ele vai movendo, Ele vai fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. Bendito é o nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele fala. Ele fala, irmão. É por isso que nessa noite Ele está falando no meu coração, Ele está falando no teu coração. Lembra da época, aleluia, de Josafá, aleluia. O que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor. Às vezes, Deus não fala comigo, Deus não fala, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro, e vamos colocando a culpa em Deus. Mas o Espírito Santo, Ele fala na nossa consciência, Ele fala no nosso coração, mas Ele fala também através de pessoas. Josafá agora, houve uma má notícia, que o exército dele, o reinado dele, estava sendo cercado, havia vindo uma grande multidão de inimigos contra ele. A Bíblia diz que ele temeu, ele ficou com medo. E é assim na nossa vida, irmãos. Tem situação que nos deixa com medo, tem situações que nos faz temer, e nós ficamos ali temerosos. Mas Josafá, diz a Bíblia, que se pôs a buscar o Senhor. E aí ele se pôs a buscar a Deus, e ali está ali jejuando, ali está orando, ali está clamando. Aí Deus, aleluia, pelo Espírito Santo, se apodera da vida de um jovem lá, aleluia, por nome Selatiel. E aquele jovem agora começa a profetizar no meio da congregação. Deus fala, oh glória. Quando nós buscamos em oração, Deus fala. Quando nós jejuamos, Deus fala. Quando nós meditamos na palavra, Deus fala. Aí Deus toma aquele jovem e ele se levanta
levanta no meio da congregação e diz: olha, Josafá, aleluia, não temais, nem vos espanteis, aleluia, parai, estai de pé e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. Aí depois ele profetiza de novo: olha, Josafá, não temas, nesta peleja não tereis que pelejar. Ô Josafá, para, fica quieto, Deus vai pelejar por você, Deus vai batalhar por você, Deus vai lutar por você, Deus vai guerrear por você, Deus vai fazer a obra por você. Mas por que Deus falou isso? Porque ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi buscar a Deus. Aí o Espírito agiu. Quer ver o Espírito agir na tua vida? Quer ver o Espírito agir na tua casa? Quer ver o Espírito agir na tua família? Quer ver o Espírito agir nos teus negócios? Quer ver o Espírito agir nos teus sonhos, nos teus projetos? Vem orar, vem jejuar, vem clamar a Deus. O Espírito vai agir, o Espírito vai operar, o Espírito vai trabalhar, o Espírito vai mover. Aleluia. O Espírito, ele trabalha, ele fala, lembra, ele fala através da pessoa, mas ele fala também num modo meigo, suave. Lembra de Elias? Elias estava debaixo de pé de zimbro, comeu, bebeu, caminhou mais um pouco, foi lá para a caverna e se escondeu lá na caverna. Aí a Bíblia diz que veio fogo, a Bíblia diz que veio um forte vento, a Bíblia diz que veio um terremoto. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no forte vento, Deus não estava no fogo, mas veio uma brisa suave. Glória. Alabara candarábia. Elias, o que fazes aqui, Elias? Ô Elias, sai da caverna, Elias. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa noite, aleluia, o Espírito de Deus fala: sai da caverna, sai deste lugar de tormento, de tristeza, de angústia, sai dessa vida de sofrimento, de dor, sai dessa vida de pecado. Jesus quer te salvar, Jesus quer te dar paz, a paz que o mundo não pode lhe dar. É o que a Bíblia diz, aleluia, minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Final de ano tá aí, Natal tá chegando aí é aquela paz passageira, quando tá com a família dançando, quando tá com a família bebendo, quando tá com a família comendo um churrasco, quando tá com a família ali se divertindo, aí você tá em paz. Mas quando sai de lá, volta para casa, parece que não tem mais paz. É por isso que Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus é permanente. Você está na prova, tem paz. Você está no vale, tem paz. Você está no deserto, tem paz. Você está na enfermidade, tem paz. Você está no desemprego, tem paz. Mas quando tudo está na bênção, você ainda tem paz, porque Jesus é o príncipe da paz, irmãos. É Ele que nos dá a paz verdadeira. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Bendito é o nome do Senhor. É o Espírito Santo que nos faz ficarmos em paz. Bendito é o nome do Senhor nessa noite. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida, minha irmã. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. Abra o teu coração, rasga o teu coração. Nós aprendemos aqui de manhã: apresentai, rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, trazendo na lição hoje, sabe o que é isso? É você vir adorar a Deus e entregar-se por inteiro. Apresenta o seu corpo vivo, em sacrifício vivo. Antigamente, no Antigo Testamento, eles se apresentavam com animais para oferecer um sacrifício vivo a Deus. Mas hoje é a tua vida, é a minha vida, é a nossa vida. É por isso, e aí quando nós fazemos isso, o Espírito faz nos sair daqui com a mente transformada, com a mente mudada, com a mente totalmente contrária daquela que nós entramos. Então por isso que
nós aqui ficamos falando, irmãos, adore a Deus, ô irmã, adore em espírito e em verdade. Abra o teu coração para que você possa adorar com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Aí o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa mente e nós vamos sair daqui com a mente transformada. Lembra quando Ana entrou na presença de Deus atribulada, irmãos? Mas quando ela saiu, ela já estava em paz. A tribulação era tão grande que ela nem comia. Não é assim, irmão? Às vezes a prova, a luta, a dificuldade é tão grande que não dá nem fome, não dá nem vontade de comer. E era assim o caso de Ana, mas ela veio e apresentou o seu tudo, adorou a Deus, e quando ela saiu com a mente mudada, transformada, bendito é o nome do Senhor, e é isso que Deus faz, através do Espírito Santo, bendito é o nome do Senhor, que se comunica com o nosso espírito, e para Ele fazer isso, nós temos que estar em comunhão com Ele, orando, buscando, isso nós só vamos conseguir na oração, não tem mais o que falar, não tem outro meio de conseguir esse contato com o Espírito Santo de Deus, se não for pela oração, se não for por jejum, se não for pela leitura da palavra, porque aí o Espírito vai trabalhar, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Por isso que eu disse, se o Espírito de Deus não fizer a obra na vida do teu filho, eu costumo dizer que eu tenho um irmão que fica aqui no Monte Alegre, e foi um deles que, ele foi um desses que na época tinha sido preso junto comigo. E olha como Deus trabalha. Ele não tinha nada a ver com a situação, mas ele ficou uma semana desviado. Uma semana desviado. E aí aconteceu tudo esse reboliço. Deus falou com ele na vigília uma semana antes: vigia, que eu te vejo você caindo com uma mulher do mundo. Arrumou uma namorada, uma semana. E aí não deu ouvido à voz de Deus. Na outra semana ele foi na mesma vigília. Deus usou o pastor lá em Itapevi, pastor Elisiário. Usou o mesmo pastor dizendo para ele: vigia que eu te vejo atrás das grades. E aí aconteceu todo o reboliço lá. Aí ele discute com o polícia vai para lá, o negócio com o seu irmão. E discute com o polícia e vai para lá, o negócio com o seu irmão. Aí sabe que o polícia falou: você é muito folgado, você vai assinar um 12 junto com o seu irmão. E fez ele assinar, ele ficou lá ainda mais tempo do que eu. Saiu depois do que eu ainda. Olha a desobediência, o que faz com a vida da pessoa. E até hoje ele está aí no crack, ali no Monte Alegre, mas ele não quer, irmão. Não adianta eu chegar lá, dar um monte de paulada nele, levar para casa de recuperação e trazer para cá. Nós, isso aí a gente faz numa boa. Quando tem festa da família, igual final de ano, a gente vai lá, busca ele, dá banho nele, faz a barba dele, dá roupa nossa para ele, dá tênis para ele, sabendo que ele vai vender tudo. Mas a gente dá tudo para ele lá. E aí vai, mas ele volta para lá, irmãos. Não adianta. Mas nós estamos orando, estamos jejuando, estamos buscando. Uma hora Deus vai fazer a obra. Nem que for num leito de dor, irmão, para ele falar: eu quero voltar para Jesus e morrer, Jesus vai fazer a obra. Nem que for lá no leito de dor, mas Deus vai cumprir a palavra dele. Não é por força, minha irmã, não é por força, meu irmão. Uma das coisas que nós erramos é quando estamos aqui no culto, às vezes acontece alguma coisa com alguém da família, a gente sai correndo, deixa o culto, deixa Jesus, deixa tudo e vai lá, achando que vai resolver alguma coisa. Não é melhor nós orar: Jesus, vai lá, Espírito Santo, vai lá, faz a obra, põe tuas mãos. E aí quando você chega lá, as coisas estão resolvidas. Às vezes a gente chega naquele desespero, ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. Aquela briga, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu? E ninguém sabe falar o que aconteceu. Mas em nome de Jesus, irmão, põe em prática a palavra de Deus. Vai orar, vai clamar, vai jejuar. Coloca essa situação diante de Deus. O Espírito de Deus vai trabalhar. Nessa noite nós vamos orar ao Senhor. Se houver alguém que está desviado, quer voltar para Jesus, dá um sinal com a tua mão, ou quer aceitar Jesus. Só você sabe como é que está a sua situação. Jesus pode mudar ela. Cada um de nós que aqui estamos, chegamos para Cristo, como diz, né, irmão? Pela dor, não é isso? Não está na Bíblia esse dito aí, tá, irmãos? Está na Bíblia que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, e isso não está na Bíblia, isso é um dito popular, e é verdade. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. As coisas aperta, e aí a pessoa acaba vindo para Cristo.
como aquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro dela com todos os médicos, nenhum resolveu o problema dela. Mas quando ela veio para Jesus, Jesus resolveu. Jesus mudou a história dela, Jesus curou ela, Jesus salvou a alma dela, Jesus fez uma grande obra. Alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Esse Jesus que nós pregamos, que muda a vida do homem, da mulher, que entra pelo poder do Espírito Santo. Tem alguém que quer voltar para Jesus, que está afastado, desviado? Ou você que quer receber a oração? Sabe que só o Espírito de Deus pode fazer a obra na tua vida. Venha que nós vamos orar. Não é por força. Às vezes a esposa briga, o esposo briga, os pais brigam, os filhos brigam, para o pai vir para a igreja, para a mãe vir para a igreja, para a esposa vir para a igreja, para o esposo, e não vem porque está brigando. Mas deixa o Espírito fazer a obra. Vai ser natural, irmãos. É natural. Não é por força. Não é por violência, não adianta, vai só brigar, vai discutir, aí o casal vai ficar brigado, a família, o pai e a mãe com os filhos, brigado, os filhos com os pais, e só vai ser guerra. Mas quando você entender que é o Espírito de Deus que vai trabalhar, irmão, aí o negócio é diferente. Nós vamos orar. Ah, mas alguém pode vir, irmão, não fica constrangido não, ninguém aqui é perfeito, a começar de mim que vos prego a palavra. Maior aqui é Deus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar teu cativeiro. Abra o coração, deixa o Espírito fazer a obra. Não há mais ninguém, irmão? Amém? Vamos orar então pelo nosso irmão Giba. Amém? Glorioso Deus eterno Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu servo diante da tua presença, e eu acredito, meu Senhor, no poder do Espírito Santo, esse Espírito que o Senhor enviou como nosso Consolador, que significa ajudador. Nesta hora ajuda o teu servo, meu Pai, para a glória do teu santo nome, dá força para ele, dá graça, faz a obra, no poder do teu Espírito Santo. Deus, nós estamos aqui não é forçando, nós estamos aqui, ó Deus, não é por força, não é por violência, mas o teu servo está aqui porque o Espírito Santo falou o coração, e porque ele acredita que o Senhor pode fazer a obra pelo poder do Espírito Santo. Dá força por irmão Gilberto, ajuda ele, levanta, fortalece, faz uma obra instantânea pelo poder do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos a ti nesta hora da noite. Espírito de Deus, desce com poder, com autoridade, com fogo, ajuda, renova, restaura, levanta o teu servo na tua presença, Pai Santo. Faz a obra, Pai, na vida de cada família aqui representada pelo poder do Espírito Santo. Visita nossos filhos, visita nossas filhas, visita o pai, visita a mãe, visita o esposo, visita a esposa, visita, meu Pai, a parentela. Faz a obra no poder do Espírito Santo. Agora Jesus, liberta ele, liberta ela, arranca ele, arranca ela da vida que não te agrada, para louvor e glória do teu nome. Convença-o do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém, irmãos?